Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à União Espírita Jesus Nazareno, uma casa de acolhimento, uma casa que nós adentramos para buscar mais conhecimento, buscar mais compreensão sobre a vida e muitas vezes sobre aquilo que nos acontece que nós não temos explicação. Na realidade existe uma explicação e é exatamente este o papel da doutrina espírita. Para aqueles que estão adentrando a casa pela primeira vez, nossa casa ela não é adepta, assim como todos os centros espíritas. Quando se fala centro espírita, todos os centros espíritas, ele adota a doutrina de Allan Kardec, seus livros, seus ensinamentos, tudo que ele trouxe para nós. Então isso sim é um centro espírita, fora isso é um centro espiritualista. E assim como todos os centros espíritas, nós não adotamos vestimentas especiais, não adotamos imagem, não adoramos ídolo, nós apenas estamos aqui em busca de compreender a nós mesmos, interiorizar em nós essa doutrina que é a terceira revelação de Jesus. Todas as sextas nós temos palestra, sempre com início às 20 horas, às vezes às 20 horas e 5 minutos, né? Porque sempre tem os desencontros para dar uma maior emoção. Às segunda-feiras temos o estudo da mediunidade. Às terça-feiras temos um estudo de conhecimento. E às sexta-feira a palestra. No sábado, a partir das 10 horas, temos a evangelização para a juventude, tá? E na sexta-feira nós temos o estudo já para os menorzinhos, tá? Vamos serenar nossos pensamentos, nosso coração, rogar a Deus e a Jesus para que Ele permaneça conosco, porque temos a certeza que Ele já está conosco na espiritualidade amiga, já está nos envolvendo em muita luz, que nós possamos nos desligar do mundo lá fora, dos problemas, e que nós possamos apenas se conectar com Deus, com Jesus, para recebermos deles aquilo que nós viemos buscar. E ao término, quando nós sairmos, nós possamos levar conosco uma energia diferente. E quando alguém perguntar por que você está diferente, você possa responder: porque eu assisti uma palestra na União Espírita Jesus Nazareno. Que nosso Mestre Jesus abençoe nosso palestrante, Senhor Dorival, que a espiritualidade amiga conduza ele, e sabemos que assim será, com muito amor, que assim seja. Senhor Dorival, ele é presidente da nossa 4ª União Regional Espírita, e foi feito o convite para ele. Hoje ele veio nos trazer um tema muito interessante e que abrange a muitas pessoas, independente da sua religião, que é mediunidade. Senhor Dorival, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Uma alegria retornamos aqui. E já vemos muitos dos nossos companheiros, né, mais antigos, já de outros tempos. Porque por aqui nós já estamos vindo há uns 40 anos, né?
que passa por aqui de vez em quando. Então, o que nos foi proposto seria falar sobre mediunidade. A mediunidade é uma coisa muito ampla, uma coisa grandiosa, né, que se encontra em todas as possibilidades religiosas, cada um de uma maneira, mas ela existe. E como é uma coisa muito grande, não dá para falar uma coisa começo, meio e fim, então nós resolvemos falar uma fala sobre mediunidade. Vamos falar várias coisas sobre mediunidade, porque a mediunidade ela precisa de um curso, de longo curso, quer dizer, um curso bem extenso para se compreender um pouco, porque ela é muito abrangente, né? Mas como é um assunto que poucos tratam, fala-se alguma coisa, mas não trata exatamente da mediunidade, nós vamos tratar disso hoje devagarinho, sem pressa, enquanto o tempo seja pequeno, e falar o máximo que pudermos sobre isso, né? Talvez a gente muda aqui. A nossa tela aqui não funcionou aqui, teve alguns problemas, mas não tem problema. Então nós vamos começar aqui nos focando de início no Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, que é, né, aquele guia específico que Kardec elaborou para orientar os trabalhadores da mediunidade ou aqueles que querem ter conhecimento sobre mediunidade. Então, no Livro dos Médiuns, na questão 159, pegamos um pedacinho lá. Toda pessoa que sente influência, né, sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Então veja que não existe pessoas que não sentem em algum grau. Ele pode não perceber ou ter consciência disso, ele pode não entender, mas as pessoas que prestam atenção percebem uma intuição, algo que chega para ele de alguma maneira, né? No trabalho, alguma coisa surge diferentemente, que ele fala, puxa, esse caminho deu certo, né? Então, a mediunidade funciona de muitas maneiras, né? Mas vamos adiante aqui. A faculdade é algo inerente ao homem, quer dizer, ao homem, ao ser humano, né? Ele é inerente, ele faz parte, ele está na gente, está em todos. Pode-se dizer que todos são mais ou menos médios. Pode-se dizer isso, todos são de uma maneira ou de outra. Depende só do grau, da intensidade que se percebe essa vibração diferente, esse algo diferente que não é comum para as nossas relações, né, de percepções táteis, visuais, porque ela acontece de maneira muito específica para cada pessoa. Todos somos antenas receptoras e transmissoras, não podemos esquecer disso. Todos nós transmitimos pensamentos, transmitimos energias, vibrações, né, desejos bons e não bons, mas também recebemos. Então nós somos aqueles que estamos transmitindo coisas, estamos recebendo, e as pessoas sabem disso, mas só que não tem uma consciência trabalhada, não tem um estudo, não tem um preparo para lidar com isso. As pessoas sabem que emitem vibrações, né? Mas fala mal da vida dos outros. Ele está fazendo uma vibração terrível, né? Mas existem pessoas que fazem oração pelos outros. Fazer oração é transmitir um desejo, uma vibração, um estado melhorado em favor daquela pessoa que precisa, para reequilibrar e melhorar. Então veja que nós vamos fazendo algumas pequenas abordagens, porque não dá para aprofundar muito, né? A mediunidade não se revela em todos da mesma maneira. Não tem uma pessoa que a mediunidade é exatamente igual à outra, não tem igual, duas iguais. Como nós não temos digitais iguais, também não tem mediunidade iguais. Cada pessoa é um mundo próprio. Cada indivíduo tem um patrimônio exclusivo. Cada um de nós vivemos e já passamos na esteira do tempo, dos milênios que nós já passamos, porque nós estamos falando para espíritos, né? Todos nós aqui somos espíritos, todos nós aqui somos. Só que agora estamos investidos de um corpo físico.
que tem uma durabilidade, né? Mas quando deixarmos o corpo físico, continuamos vivendo e ficamos do outro lado da vida. Então, esse contato mediúnico é com aqueles que deixaram a matéria e estão do outro lado do mundo físico, do campo da espiritualidade. Então, eles vivem como nós, né? Têm a mesma inteligência, o mesmo sentimento, os mesmos valores que eles carregavam do outro lado. Então, quando eles nos intuem alguma coisa, eles vão nos intuir com os seus valores específicos, né? Tem os espíritos superiores, tem valores nobres, já alcançaram uma perfeição, mas tem espíritos que ainda são aqueles que cometeram erros, que ainda fizeram coisas feias, cometeram crimes. E se tiver conexão conosco, nós temos alguma dificuldade com isso, né? As pessoas que apresentam mediunidade bem caracterizadas são as de mediunidade ostensiva. Então, dentro da doutrina espírita, lógico, a teoria no geral fala que todos são médiuns no grau possível. Consciente ou não consciente, as pessoas percebem alguma coisa. Agora, quando o indivíduo, né, tem essa mediunidade bem caracterizada e que ele já trabalha com ela, ele sabe exatamente: isso é meu, isso não é meu. Esse pensamento não me pertence. Então, aí começamos a cair na questão do médium ostensivo, quer dizer, aquele que já tem condições de domínio, aqueles que já conhecem o mecanismo da mediunidade, aquele que sente a dor daquele outro que está sem físico. Na reunião mediúnica, vamos falar assim relativamente, na reunião mediúnica, uma pessoa, um médium sensível, já experiente, ele percebe as dores daquele espírito que está em sofrimento. Ele sabe que aquele espírito sofreu um acidente, que está uma parte do corpo todo lacerado, ou seja, passou por um incêndio, uma queimadura, ou teve uma cirurgia, ou teve uma doença qualquer. Ele sabe que aquilo não é dele. E ele demonstra, lógico, na reunião mediúnica, toda a perturbação, a dor, o estado que aquele espírito está vivendo, né? Então, esses médiuns, esses trabalhadores, são os ostensivos. Logicamente, para chegar nesse nível, tem que passar todo um trabalho de estudo, de preparo, de educação, de evangelização, né? Porque tem pessoas que têm um potencial muito grande, que até percebe as coisas, só que sofre, pensa que é doença, vai no médico, às vezes tem uns que até vão no hospício, né, quando a coisa é grave, né? Hoje não acontece tanto isso, né, porque até acabaram com os hospícios, mas antigamente era comum. As pessoas com mediunidade desequilibrada acabavam sendo internadas nos hospícios, né? E a gente ainda conversa até hoje com alguns espíritos que passaram por essa experiência, e não é uma experiência muito boa, quer dizer, é um sofrimento muito grande. Passaram anos e anos dizendo: eu não sou louco, eu só escuto os espíritos, eu vejo os espíritos. Não, dá injeção, e dá remédio, e dá isso. E não é loucura, era só a mediunidade que estava em desequilíbrio, né? Então, para se trabalhar no trabalho mediúnico, precisa ter essa ostensividade. Quer dizer, tem o espírito, o médium, que tem essa capacidade de controle, né? Ostensivo com controle, com educação, com respeito às coisas, né? Então, essas pessoas denominadas pelos espíritos de médios. Então, esses são denominados médios na casa espírita, né? Porque tem essa capacidade de comunicação, de servir de instrumento, né? Porque a comunicação na mediunidade é o seguinte: o médium é o que? É o que está no meio, é um instrumento, é como o celular, né? O celular, você liga aqui e fala com o outro lá. O celular seria o médium, ele que está no meio, levando, né, a notícia, levando a informação. Mas como nas questões espirituais, as questões eletrônicas não funcionam, precisa das questões
espirituais. O espírito comunica através de outro espírito, né? E esse espírito que é o intermediário, que chama médium, ele precisa ter um preparo próprio para isso, uma capacidade própria para isso. E isso sempre teve, sempre existiu na Terra, né? Mas nós vamos ver mais adiante detalhes. Então vamos ler alguma coisa aqui do Livro dos Espíritos, aqui de início, né? Kardec fala lá no capítulo lá que fala de prolegômenos, né? No iníciozinho do livro, na abertura do livro. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural, tanto que de tais comunicações se acham vestígios entre todos os povos, em todas as épocas. Hoje se generalizaram e tornaram patentes a todos. Quer dizer, quando ele fala hoje aqui, é lá em 1857, né? Lá quando ele estava publicando o Livro dos Espíritos, né? E hoje, muito mais ainda, né? Hoje fala de espírito em tudo quanto é coisa, né? Até nos desenhos das crianças falam de espírito, né? Todas as igrejas falam de espírito, todas as novelas falam de espírito, né? Então veja que isso disseminou de tal maneira, né? Mas lá na antiguidade já existia. Então vamos ver. Nas mais recuadas culturas vê-se a pujança da presença espiritual. Aqueles seres que norteavam ou que desnorteavam, quer dizer, norteavam, davam o rumo, né? Davam o norte. Ou desnorteavam, né? Atrapalhavam as pessoas, as comunidades, né? Os indivíduos, ou a comunidade, como está aqui o próprio texto, não passavam de seres espirituais. Esses deuses, né? Deuses com D minúsculo, né? Que se comunicavam por meio de seus instrumentos mediúnicos, que eram chamados pitons, pitonisas, hierofantes, riques, profetas, foram pouco a pouco absorvidos pelas pessoas. Veja que sempre existiu. Sempre existiu. Lá na Bíblia antiga, que fala lá em que Abraão recebia notícia de Deus, que falava na nuvem, dava orientação lá na antiguidade, lá no começo da civilização. Logicamente que eram os espíritos que faziam essa comunicação, através da voz direta, através de um efeito físico, né, mediúnico físico, para dar a notícia e orientação. Falava que era Javé, que era não sei o quê, né? Na verdade, era um espírito que dava orientação naquele momento, né? E dizia Deus, porque era conhecido os espíritos por deuses, né? Mas não tinha importância. Ele usava esse termo para dar a notícia, a orientação necessária naquele momento, e não tinha outro recurso, né? Então falava pelas nuvens, falou pela nuvem, era uma voz direta, né? É um estado mediúnico, né? Em toda parte na antiguidade, essas criaturas se comunicavam com a chegada da doutrina espírita na Europa no século XIX, mais propriamente em Paris, na França, alteia-se os entendimentos a respeito desses indivíduos e de seus relacionamentos com o mundo corporal. Então veja que, quando chegou no século XIX, na metade mais ou menos para frente, mais ou menos, houve uma explosão de mesas girantes, que o nome falava mesas girantes. Era um clube, no navio, onde juntava gente, né? Onde juntava gente. Para aquele tempo não tinha televisão, não tinha nada, não tinha rádio, não tinha nada. Então as pessoas se juntavam o quê? Nos bares, nos clubes, nesses ambientes, né? Jogar carta, jogar isso, jogar aquilo, para falar, palestra, poesia, tudo que era do comum da época, né? Então surgiu a questão das mesas girantes. Um certo grupo, tendo uma pessoa média no meio, fazia aquela reunião e ali acontecia o fenômeno das mesas girantes. As mesas giravam mesmo, né? As mesas subiam, desciam, batia aqui, batia ali. Não importava se era pequena, se era grande, né? E isso foi por muito tempo. As pessoas acham que aquilo era uma brincadeira, era uma coisa mágica, uma coisa, né? Mas não, isso aí era um movimento para chamar a atenção das pessoas de bem no mundo, de que existia um outro mundo, um mundo fora do físico, um mundo espiritual, que se comunicava, que vivia, né? Nessa relação entre encarnado e desencarnado, mas que existia assim
espalhado pelo mundo sem um conceito, sem um pensamento, sem um roteiro, sem uma ciência que explicasse aquilo, mesmo porque poucas pessoas acreditavam nisso, né? E uma das pessoas que na época já era mais maduro, 50 anos mais ou menos, o professor Rivaio, né? Depois eu vou falar direitinho na frente. E foi instigado a tomar conhecimento desse assunto. Mas até chegar nesse ponto, ainda vamos falar de Moisés um pouquinho, né? Moisés, inspirado pelos Espíritos Guias da humanidade, recebe os 10 mandamentos. Todo mundo conhece o negócio dos 10 mandamentos. Aquilo é um fenômeno mediúnico. Aquilo acontece não daquele jeito, acontece de outra maneira, mas parecido com aquilo. Um fenômeno mediúnico de comunicação do plano espiritual com o plano material. Por uma necessidade da humanidade, que precisa de orientação naquele momento. E serviu até hoje, né? Os 10 mandamentos é regra válida até hoje. Jesus não derrubou, né? Então veja que lá com Moisés já acontecia esses fatos todos em grande importância, porque naquela trajetória lá dos 40 anos, no deserto, né, na passagem do mar dele, tudo isso aí só aconteceu questões mediúnicas, só mediunidade em todos esses fatos extraordinários. Ele fazia surgir água aqui, fazia coisa lá, né, que a madeira virava cobra. Tudo são efeitos, né, mediúnicos, né, porque ele é um médium de grande potência para efeitos físicos, né? Então veja que estou fazendo uma passagem assim, quem for ler lá outra vez os passagens da Bíblia vai ver lá e vai entender que aquilo lá são efeitos mediúnicos, né? Então Kardec, lá no século XIX, professor já, deixando a carreira, né, no aspecto profissional, já estava com 50 anos, várias obras editadas, né, foi professor Sorbonne, foi editor de gramática francesa, de gramática alemã, fazia trabalho para concurso público, né, nas questões da educação. Então Kardec era uma pessoa muito respeitada, e tinha muito conhecimento, era uma pessoa que vivia em todos os centros de cultura daquele tempo em Paris, ou na Europa, ou na França. Ele era convidado para fazer suas expressões, dar sua opinião sobre as coisas. Então uma pessoa de alto valor intelectual, né? Então nesse ponto ele ainda não chamava Kardec, né? Era em política, depois vamos chegar no nome inteiro. Aí vem a questão que Kardec tomou conhecimento desses fatos, ele não acreditava nisso. Como é uma pessoa muito séria, uma pessoa da ciência, uma pessoa que precisa de provas realmente consistentes, chegava as notícias para ele ouvia, ele estava no meio da sociedade, ele estava na via acadêmica, nas escolas, em toda parte. E esses assuntos de mesa girante, é isso, aquilo, outro, chegava nele, lógico. Ele é uma pessoa intelectual, lia, escrevia nos jornais. E ele nunca se deu ao trabalho de debruçar sobre isso, mesmo porque não acreditava nessas coisas. Não acreditava. Isso foi teve uma insistência para ele, os seus amigos, falavam uma coisa para ele, insistia com ele. Tinha a questão do magnetismo, que ele também trabalhava com isso, ele estudava a questão do magnetismo, que era uma coisa que era comum naquele tempo. E assim, as pessoas de mais próximas dele, de conhecimento e também da academia, pessoas estudiosas, principalmente da magnetização, né, que usava muito para curas. Então, mas está acontecendo isso, as mesas estão falando, não é possível. A mesa não pode falar. A madeira, como vai falar? Mas aí chega um outro, vai falar para ele assim, Kardec, professor, não era Kardec ainda, né? As mesas não só estão falando, elas estão dizendo que são espíritos. Elas estão dizendo isso.
Kardec, puxa vida, agora sim. Até que ele vai e recebe um convite, né? Então, em 1854, veja só, 1854, informado pelo magnetizador, o senhor Fortier, né, que trabalhava com magnetismo, o que estava acontecendo com as mesas. Ele vai falar para ele. Posteriormente, o senhor Fortier relata que as mesas não apenas se movem, mas também respondem. Aí o professor, que o nome Kardec civil era Hippolyte Leon Denis Rivail, se posiciona com ponderada prevenção. Fica lá, né? Eu não posso dizer nada, porque é um assunto que eu não conheço, mas tudo bem. No início de 1855, no início desse ano, o senhor Carlotti, outra pessoa nas suas relações, afirma de que a causa dos fenômenos seriam os espíritos. Né? Passou um ano, muita coisa aconteceu, e chegou para ele os espíritos. Em maio, né? Em maio, o professor Rivail conhece um senhor, outro Partier, e este o convida para ir às sessões que estavam acontecendo na casa da senhora Praneima Maisson, eu não sei bem essa, né? Praneima Maisson, onde o professor assiste uma primeira vez o fenômeno das mesas girantes e os ensaios de escrita mediúnica em cesta de ardósia. É uma coisa complicada. Cesta de ardósia é uma pedra pesada, né, para escrever as coisas. Tudo bem, ele foi até essa reunião, mas ele é um pesquisador. Ele tem uma crítica das coisas. É uma pessoa que tem uma percepção profunda das coisas. E ele chegou na reunião, ele não ficou de braço cruzado, ele não ficou passivamente. Ele foi examinar detalhe por detalhe das coisas que aconteceram. A mesa subia, ia até o teto, na parede, alguém perguntava alguma coisa, falava: se for isso, bata 2 vezes ali. Se for aquilo, bate ali. Ali bate no teto, bate no chão, bate com o pé esquerdo, pé direito, aquela coisa toda. E foi ali fazendo essas questões. É aquilo que mais ou menos se conta nas histórias todas. E Kardec está atento ali. Né? O que está acontecendo? Como que pode uma mesa dessa sem que ninguém está fazendo força, uma mesa aí de 30, 20, 30 quilos, que mesa pesada, sobe sozinha, vai para lá, vai para cá, e atende a orientação que está se pedindo. E atende e responde. E ele, observador, observou tudo, viu que não tinha nenhuma ligação, não tem corda, não tem nada. Ele examinou tudo. Examinou as pessoas, cada pessoa que estava na reunião. Todas as pessoas dignas, comerciantes, professores, pessoas de saúde, pessoas que estavam ali, pessoas dignas. Não tinha interesses outros que não fossem conhecer aquele fenômeno. O que é que está acontecendo realmente? Estava imbuído de um bom propósito. Tudo bem, começa aí o seu interesse, né? Então, ele vai dizer, nessa reunião, né, na casa dessa senhora, lá ele conhece o senhor Baldan, que o convida para assistir às reuniões em sua casa, na casa desse senhor, onde ali o professor Rivail inicia o seu estudo mais sério, ou estudo bem sério. Os velhos que ali atuavam eram as filhas desse senhor, que eram jovens, muito jovens. E essas jovens, ele, né, pessoas recatadas, pessoas daquele tempo, século XIX, conhecimento próprio daquilo que é da época, né, somente as coisas de casa, né, não tinha grandes estudos essas meninas. E ali ele começou a ter contato com coisas de grande profundidade, coisas que jamais seria possível com uma jovem daquela coisa responder, porque nem os adultos, nem ele que era professor de alto gabarito saberia aquilo, né? Então ele começa ali ver as questões, as perguntas, as respostas e fazer questões, né,
E ele vai falar alguns pontos, fala assim, em certos momentos, só o pensar, uma questão que nem foi emitida, verbalizada, nem escrita, só de pensar, os espíritos já respondiam à questão que foi pensada. Aí ele foi ficando mais entusiasmado com as coisas, que aquilo realmente é algo mais, chegando a uma conclusão extraordinária, de que a mesa realmente não pode responder. A mesa não tem sistema nervoso, não tem inteligência, é inanimada. Como qualquer outro objeto, não tem condição. Mas por trás disto, por trás desses efeitos, dessas manifestações, existe uma inteligência. A conclusão que vai chegando. A conclusão do ser inteligente que pesquisa, que analisa, que reflexiona sobre as coisas. Então, atrás desses efeitos tem uma inteligência. E é essa inteligência que está utilizando as mesas, um outro objeto qualquer, como instrumento. Como nós usamos uma régua para dizer isso, contar aquilo, lá para escrever. Porque hoje nós sabemos esse mecanismo todo, né? Então Kardec vai aí, nesse trabalho, elaborando, e em 1857, pouco tempo depois de feito um trabalho gigantesco, utilizando aquelas duas meninas e mais outras pessoas que eram médicos também, que tomou conhecimento, que tinha gabarito, ele conseguiu formular o primeiro livro dos Espíritos e publicar em 18 de abril de 1857, tinha uns 532 questões. E depois, mais um tempo, ele refez, remodelou, reajustou e publicou o livro do Espírito Definitivo com 1019 questões, como nós temos até hoje, né? Este é a primeira obra mediúnica, elaborada, que dá início à codificação espírita. O trabalho, a ideia, o sentir, não é de Kardec, é obra dos espíritos, porque foram muitos espíritos, é uma falange enorme de espíritos, como Santo Agostinho, São Luís, tantos outros. Só pegar o livro dos espíritos lá vai ver, né? Logicamente que a partir daí, quando ele publicou o livro dos Espíritos, ele continuou estudando, ele já vinha estudando, continuou estudando, e ele começou a perceber que nas reuniões, muitas que ele participava, que ele ia investigar, que ele ia tomar conhecimento, ele viu que acontecia muitos fatos que traziam dificuldades para os médiuns. Trazia, às vezes, obsessão, trazia doenças, trazia as dores, trazia desequilíbrio, trazia isso, trazia aquilo, né? E ele também falou: olha, existe aí um problema, porque as pessoas ficam doentes, as pessoas se desequilibram, as pessoas perdem a noção das coisas, e isso precisa de ter uma ordem, porque o trabalho da comunicação, ele é muito útil, como já foi, ele é o livro dos Espíritos, está orientando. Mas o problema é que a prática mediúnica, ela está sem direção. Ela precisa de alguma coisa que lhe dê um rumo, que oriente as pessoas como fazer. Não é qualquer um que pode fazer, não é de qualquer jeito, nem qualquer momento. Precisa de toda uma regra, uma disciplina para tudo isso, né? Então ele elaborou o livro dos médiuns, né? O livro dos médiuns, para que pudesse orientar adequadamente as pessoas na prática mediúnica. E isso é de fundamental importância para todos nós, porque é com esse livro dos médiuns que nós, trabalhadores da mediunidade, e aqueles que irão trabalhar mais adiante, vão se interessar por esse trabalho, que é de suma importância para o indivíduo, para a casa espírita, para a sociedade e para o mundo, né? Então, tem o livro dos médiuns como guia para aquele que vai servir de médium, para aquele que servir de orientador, aquele que vai conhecer o trabalho da casa espírita, como lidar com as pessoas, como lidar com aquele que chega doente na casa espírita, como lidar com aquele que está obsidiado, com aquele que está triste, aquele que está com algum problema. Tudo tem que saber como é que funciona direitinho isso. E ele começa no livro dos médiuns, que é um livro espetacular para quem quer saber desse assunto, né? Então veja que Kardec elabora o livro dos médiuns, dando
todas as informações, como se manifesta, como é a questão do comportamento do médico, como é que se prepara o médico, a necessidade do estudo, a necessidade do conhecimento para depois praticar a mediunidade, porque às vezes a pessoa tem potencial ali, está aflorada até a mediunidade, ele não deve ainda ser colocado para atuar, porque ainda ele não está preparado, ele não sabe exatamente como lidar com isso. Se ele está sentindo mal, pode até piorar. Né? Precisa realmente do equilíbrio, do conhecimento, para que possa realmente dar um seguimento correto e ter produtividade. Porque ter a mediunidade, ter potencial, mas não ter conhecimento, não tem produtividade. Precisamos ter produtividade, coisas justas, saber o que estamos fazendo, por que estamos fazendo, porque a responsabilidade é muito grande. Quando nós estamos trabalhando com a mediunidade, nós estamos lidando com espíritos que estão fora da matéria e espírito que está na matéria. Né? Nós estamos aqui, estamos na matéria. Os outros estão fora. Existe sofredor lá de cá? Existe. Existe lá de lá? Muito mais. Nós estamos aqui na Terra mais ou menos 8 bilhões de espíritos encarnados, aproximadamente. Isso corresponde a mais ou menos, um aluno certo, e 1/5 mais ou menos, da população de espírito que está envolvido na Terra. Mais ou menos. Não deixa eu usar, não. Só uma referência, para não ter uma ideia. Que do lado de lá nós temos um tanto grande de espíritos bons, porque na escala espírita, está na questão 102 dos espíritos, vê lá a escala, né? A escala é infinita. Então tem espíritos que estão no estado de angelitude, tem espírito mais ou menos, vai espírito bom, espírito tal. Depois tem os espíritos outros que vão caindo na graduação menos, para baixo, inferior. Que sofre, que faz crime, que é o mal dos outros, que tem inveja ainda, que tem isso, tem aquilo. E quando desencarna, quer dizer, ele já está desencarnado, mas quando está na Terra, continua. Se não se educou, volta para lá, depois da morte, continua com os mesmos defeitos. E como a questão da afinidade, né, as pessoas se atraem, os espíritos se atraem, porque nós somos espíritos, eles também. Então, pela afinidade, a gente se atrai. Se nós ainda temos muitas questões ainda do relacionamento, a questão da insinceridade, nós somos muito sinceros, nós ainda temos defeitos assim, nós estamos envolvidos com um conjunto de espíritos com esses mesmos defeitos, que nos potencializam para fazer as coisas erradas. Por isso que nós temos que estar sempre em oração. Paulo diz, nós estamos sempre cercados de uma nuvem, né? uma pleiade, uma falange de testemunhas. Estamos sempre cercados daqueles que não são iguais, que têm simpatia com aquilo que nós fazemos, que gostam do mal feito, aqueles que gostam do mal feito. Mas também aqueles que fazem as coisas boas também estão cercados de espírito que gosta de coisas boas, que potencializa as coisas boas. Por isso nós temos que ter cuidado. Orai, né? Vigiai e orai, falando no Evangelho, né? Jesus já ensinou. Vigiai. Veja os seus hábitos. Veja como você se comporta. Veja as suas intenções. Veja como é que você intimamente lida com as coisas. Porque a pessoa que se mostra muito boazinha, mas aqui dentro não é boazinha, não tem jeito. Lá de lá sabe. Se percebe. É hipocrisia, né? Então veja que Jesus já deixou muita coisa para nós, né? Logicamente que nesse processo todo de mediunidade, essa é uma coisa grandiosa, é uma ciência muito profunda. Kardec fala que, né, o espiritismo, a doutrina espírita é uma ciência para pessoas sérias. Fala assim, uma ciência séria para pessoas sérias. Não tem motivo de brincadeira. Emmanuel, quando contatou Chico Xavier para começar o trabalho, lá antes da primeira obra, se apresenta como turbulentos, e fala assim, quer trabalhar comigo? Podemos trabalhar juntos?
Fico muito humilde, né? E daí, como que eu faço? O que eu faço? Não sou nada. Fico rapazinho. Né? Aí chegou naquela questão, disciplina. Disciplina com o seu pensar. Disciplina com tudo. Ordem. Ordem moral. Ordem intelectual. Ordem com a sociedade. Ordem consigo mesmo. Ordem com Deus. Sem isso, a mediunidade não dá certo. Vai dar problema. É preciso realmente o conhecimento. Médium precisa ser evangelizado. Médium espírita. Porque médium tem aí, forrado de médium no mundo. Tem médium em todo lugar. Tudo bem, isso faz parte do ser humano. Tem médium na prisão. Tem médium cometendo crime, por influência. Tem pessoas que matam as pessoas, fazem barbaridade e não se lembra que fez. Porque ele estava sob influência. Mas ele responde, porque se ele tivesse equilibrado, evangelizado, moralizado, ele não teria dado acesso àquela influenciação. Então ele é responsável. Ele não pode dizer que não fez. Existem muitos criminosos lá na cadeia, são médios. As igrejas todas têm médios. Todas as igrejas, porque não era por causa da igreja. Como na casa espírita, está cheio de médios. Não é por causa da casa espírita, é que é inerente ao ser humano. Agora, na casa espírita, nós trabalhamos a questão da mediunidade com base na codificação espírita, elaborada por Kardec, trazida os conhecimentos todos, trazer todas as verdades que nós precisamos pela espiritualidade superior. E aqui nós trabalhamos, disciplinamos isso para nos encontrarmos equilibrados, o suficiente para fazer bem feito. O suficiente para fazer bem feito, ou pelo menos próximo disso, para servir melhor. Né? Existem muitas coisas. Né? Então uma coisa é certa, não foi a doutrina espírita que inventou a mediunidade. Né? A mediunidade não foi inventada, não. Ela já existia. Através da mediunidade organizou-se a doutrina espírita. É diferente. Então, através da mediunidade, organizou-se a doutrina espírita. Né? É uma ciência de observação e dedução. Né? Kardec precisou observar muito, fazer seus estudos e deduzir bastante. Deduzir uma capacidade intelectual, espiritual, né, que vai fazer a dedução das coisas. E comprovou junto aos espíritos depois. Tudo aqui. Tudo ele comprovava. Né? Aí, aqui está o Kardec diz aqui no Livro dos Médiuns, na introdução. Todos os dias, ele está falando lá atrás, mas é todos os dias nós também. Todos os dias a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos com que muitos tocam na prática do Espiritismo se originam na ignorância dos princípios dessa ciência. Então, ignorar a doutrina espírita, a ciência espírita, é encontrar problemas. Né? Dentro da mediunidade. De muitas dificuldades se mostra içada a prática do Espiritismo e nem sempre isenta de inconvenientes a que só o estudo sério e completo pode obviar. Dirigimos-nos aos que veem no Espiritismo um objetivo sério, que lhe compreendam toda a gravidade. É um estudo que deve nos interessar a todos. É um estudo que nos leva ao melhoramento do nosso próprio espírito, de nós mesmos. E nos dá uma lucidez das coisas, né? Nos dá uma clareza diante dos fatos. Conceito de reunião mediúnica, assim, né, como está lá na obra básica. Reunião composta por integrantes com conhecimento doutrinário e conduta espírita, voltado ao intercâmbio espiritual para fins educativos e de edificação moral de todos os participantes do plano material e espiritual, e sobretudo para esclarecimento e assistência a espíritos desencarnados que estejam
né? Em necessidade de auxílio. 99% das comunicações das reuniões mediúnicas sérias são para acudir aos espíritos sofredores. 99%. Né? Porque tem 5, 6, 10, 15, 20 comunicações, todas de sofredores. Sofredores em muitos níveis. E nenhum é igual ao outro. Porque cada pessoa sofre de maneira diferente. E pela gravidade, a consciência, situação, ignorância, cada um sofre de um jeito. Tem alguns que não são sofredores, mas precisam de esclarecimento. Né? Tem espíritos que desencarnam, são pessoas boas, equilibradas e tal, mas não tem preparo suficiente sobre a questão da espiritualidade, ele fica sem saber, fica meio perdido, para lá para cá, não tem maldade, não sofre nada. Mas precisa de uma conversa para dar a ele uma orientação, para ele despertar para a espiritualidade, porque o seu olhar ainda, ele vê tudo como se nós estamos vendo aqui as coisas materiais. E quando o espírito desperta para a espiritualidade, então ele vê já, né, com a visão espiritual das coisas. Aí ele vê o orientador, o mentor, porque os espíritos que não despertaram para a espiritualidade, mesmo já estando fora da matéria, mesmo não estando sofrendo, sendo pessoas boas, eles vê o seu parente, ele vê as pessoas, ele vê a pessoa do trabalho, ele vê isso, vê na praça, vê isso e aquilo. Vê tudo o que nós vemos, em qualquer lugar. Ele não entende porque as pessoas não põem o prato dele na mesa. Às vezes ele não entende por que não há mais remédio para ele. Então, quando abre a visão espiritual, né, do espírito, a visão, acontece. Aí ele vê, tem o mentor, tem os familiares mais antigos já desencarnaram há muito tempo, ali vê um parente que é muito próximo dele, vê pessoas que ele fazia tempo que via da sociedade. Então é uma alegria muito grande, uma alegria muito grande. Às vezes a gente fica emocionado até com certos casos, né? E não estava em sofrimento, mas estava assim, dormindo, sem entender o que está acontecendo. Por isso que nós, espíritas, aqueles que já estão caminhando, precisam estar muito cientes de que quando desencarna, né, com conhecimento, com relação próxima com os mentores espirituais, com os trabalhos mediúnicos, ele tem facilidade de deixar a matéria e já perceber o mundo espiritual. Né? Se tiver mérito, porque tudo é de acordo com o mérito. Né? Cada um segundo as suas obras de Jesus. Cada um de acordo com as suas obras. E no campo espiritual, na lei divina, não tem hipocrisia. Não adianta fazer coisa para achar que está fazendo. Não adianta fazer caridade para os outros verem. Não adianta fazer coisa para ficar, né, na marca da sociedade, ganhar praça, nome de praça, não resolve nada. O problema é o que é que você tem na sua intimidade. Quais os valores que estão ali, que são operantes em seu favor, em favor daqueles que sofrem. É isso que vale. Há poucos dias, conversei com um irmão espiritual que não entendia nada. Não estava sofrendo assim, mas ele estava assim, sem saber o que está acontecendo, lá e tal. E conversando com ele, perguntando se você foi religioso, se teve alguma... Você tem uma lembrança assim, de fazer oração? Eu falei, não fui à igreja, não acertava em igreja nenhuma, ficava na minha vidinha ali, fazendo as coisinhas dele, certinho e tal. E eu ficava até preocupado, rapaz, que eu não vou levar de igreja, meus parentes, todo mundo vai para a igreja, essa coisa, assim, se eu morrer, não sei, não morreu. Morreu. E não sabia que morreu. E na conversa na reunião mediúnica, depois de esclarecer, depois que ele percebeu o mundo espiritual, ele ficou olhando, é isso, né? Eu achava que eu estava perdido, porque não tinha religião nenhuma, mas tinha coração. Fazia tudo com amor, as coisinhas poucas ela fazia com amor. Tratava das pessoas com respeito, com carinho. Fazia nada mirabolante, nada especial, mas tratava com carinho as pessoas. Trata a flor com carinho, trata o cachorrinho com carinho. Respeita as pessoas. Né? Porque tem gente que vai nas religiões ali, daquele furor todo, e depois fica frustrado, não deu nada.
tem só sofrimento, porque foi só enganação, estava enganando. Suas posições não era para si, no seu cultivo espiritual, era para mostrar para os outros. Isso não vale nada, né? Então, o nosso livro é muito curto, aqui a coisa é grande, hein? Objetivos e benefícios da reunião mediúnica espírita. Porque existe muitas reuniões mediúnicas para esse mundo aí, viu? Mas reunião mediúnica espírita só acontece na casa espírita que tem estudo com base na codificação espírita. Senão, tem reunião mediúnica para tudo quanto é canto, para tudo que se imaginar. Mas eu estou falando de reunião mediúnica espírita, reunião mediúnica séria, né? Então, permitir reflexão que estimule o aperfeiçoamento do intelecto moral de encarnados e encarnados. Porque tudo que acontece na reunião mediúnica, tudo que se estuda na casa espírita, porque nem todo mundo participa da reunião mediúnica, porque é muita gente, não é possível, mas não quer dizer que aqui, nesse ambiente aqui, nós não estamos falando, estamos falando de mediunidade. E todos aqui estão aprendendo, estão participando, e está cheio de espírito aqui. Todos ouvindo. Né? Então todos nós estamos, nessa reflexão aqui, mesmo pouquinho, nós estamos intelectualmente e moralmente nos envolvendo, encarnados e encarnados, e aprendendo. Promover o acolhimento, o esclarecimento e orientação a espírito em sofrimento. Como eu falei, o espírito de sofrimento esclarece. Contribuir com a psicosfera ambiente. Essa psicosfera é uma palavra usada no meio espírita, nem todo mundo tem conhecimento do sentido. Todos nós, cada um tem uma psicosfera própria, que é as vibrações do nosso pensamento, como é que nós agimos e tal. Nós temos uma psicosfera própria. Aqui dentro nós temos uma psicosfera desse momento aqui, da casa espírita. Né? Assim tem a psicosfera da cidade, a psicosfera do país, do mundo, que é as vibrações daqueles que ali estão. A psicosfera, que é que as pessoas vão vibrando. É isso. Então, quando nós estudamos sobre a questão espírita, sobre a questão moral, a questão do evangelho e tudo mais, nós estamos melhorando a nossa psicosfera. Tem um assunto muito importante, precisa de fazer uma referência, que é a questão do perispírito, né? Mas eu vou falar em 2 minutos, porque o tempo já está acabando. Na questão mediúnica tem uma coisa que é fundamental no entendimento, que é a questão perispiritual, ou corpo perispiritual, ou perispírito, como diz como Kardec cunhou, né? É um corpo vibratório, ou ser imaterial, que recobre o espírito, porque nós, seres pensantes, seres de emoção, seres de sentimento, esse ser puro, que é o ser espiritual de verdade mesmo, esse não é matéria, é aquele que Deus criou, não é matéria. E tem um corpo semimaterial, que é, falando do corpo do espírito, que ele é chamado perispírito. Esse perispírito, ele faz a conexão do ser que não é material, que somos nós, o ser pensante, e o corpo físico. Ele faz essa intermediação para que nós pudéssemos ter um corpo físico. Essa intermediação, ela acontece a partir da concepção. Quer dizer, o corpo perispiritual já estava no espírito, mas com isso nós sempre acompanhando. Quando nós vamos nascer, há uma redução própria, com trabalho científico, há uma redução perispiritual, e nós vamos tomando o tamanho da criança que vai nascer. E esse perispírito, ele vai conectando ao feto que está em desenvolvimento, né, no corpo da mãe, a partir da concepção. Ele vai conectar, quando dá a concepção, esse perispírito conecta com o óvulo ali, naquele momento ali, na divisão ali, primeira divisão. E vai modelando o organismo físico, célula a célula, né? Fala da questão genética, né? Tem influência também
das características do pai, da mãe, das características do corpo. Mas a modulação, o módulo, a formatação daquele organismo é feito pelo perispírito, que vai, célula a célula, vai construindo, né? E esse perispírito, ele é expansivo, ele expande, ele não é fixo, não é uma coisa estanque. Se nós nos emocionamos, ele também sofre. Se nós estamos fazendo oração, a gente percebe sobre a cabeça das pessoas uma expansão desse perispírito. Se a pessoa está pensando no outro lá longe, você vê o perispírito expandindo para, né, dentro, tá? Lá naquela distância. Então, esse perispírito é um corpo maleável. Então, quando nós estamos na mediunidade, esse perispírito ele é de suma importância, porque ele faz a conexão de nós, espírito encarnado, com a sua expansibilidade. Ele permite que o perispírito do espírito que está sem matéria, sem corpo físico, conecte conosco e use das nossas recursos, da fala, do pensamento, da mão, do escreve, essas coisas todas. É um estudo muito profundo, essas questões. Isso não se estuda em minutos, né? Tem que ser meses, anos de estudo, né? Estou só falando assim para saber, esse corpo perispiritual, ou esse perispírito, é um ponto fundamental da gente trabalhar isso. Eu estou falando isso porque chama a atenção, e quem gosta de estudar, vai lá procurar. Tá? No livro dos Espíritos, dos Médios, vai lá na Gênesis do Kardec procurar essas questões. Vai nos cursos que estão disponíveis na internet. Vai no curso da Casa Espírita. Questiona o assunto, porque são assuntos de suma importância. Outro assunto que eu não vou falar, vou fazer só referência às questões fluídicas. O fluido cósmico universal e as questões fluídicas, né, que depois tem que referir a Jesus, daquela questão que fala dos milagres lá, mas é tudo, tem que trabalhar essa questão toda, que é de suma importância para nós sabermos. Vir na Casa Espírita, sentar, ouvir uma palestra pequena de meia hora, uma hora, e voltar na outra semana, só isso não é suficiente. Nós temos que nos dar o trabalho de estudar uma hora, pelo menos por dia, ou seja, por semana, mas estudar, tentar pegar o nosso livro, fazer um roteiro, ir em casa, sentar na nossa mesa, estudar, levantar assunto, porque é alimento do espírito, alimento da alma. É com isso que nós vamos voltar. Só escutar, tomar paz, só isso não basta. É bom, ajuda, mas não é suficiente. Nós precisamos fazer com que a nossa alma busque, investigue, analise, tenha recursos, e nós nos tornemos um tanto autônomos de conhecimento sobre essas questões da espiritualidade. Porque Jesus aguarda dos seus trabalhadores, e todos nós somos trabalhadores de Jesus, competência. Jesus aguarda a competência de cada um de nós. E quando nós voltamos à espiritualidade, Jesus quer competência. Como é que ele vai gerir tudo isso aqui? Os 8 bilhões de espíritos que estão aqui, mais os tantos que estão do outro lado, precisando chegar a um estado de aperfeiçoamento, se nós, aqueles que têm mais condições, não chegamos, ou não chegaremos, ou não cheguemos na espiritualidade com um pouco mais de recurso. Ninguém é capaz de botar a sabedoria das pessoas. A sabedoria somos nós que temos que buscar. É o nosso esforço que traz sabedoria. Podemos ter informação, como o computador está cheio de informação. Mas a sabedoria é a vivência, é a busca, é a meditação, é a visualização das coisas, é a percepção, é o ensaio. Então nós temos que estar nesse caminho. Eu não vou me adiantar mais, porque senão eu fico falando aqui muito tempo. O tempo já se passou. E eu agradeço a atenção de todos. Lógico que é um assunto que está passando assim, algumas linhas, algumas coisinhas. Isso precisa de anos de estudo. É uma ciência profunda que as universidades ainda ficam tocando um assuntinho e outro, mas não tem nem condições de tratar desse assunto. É assunto que está muito além daquilo que está na universidade. Muito além. Então, que nós, espíritas, nos dediquemos a esse estudo, que nós seremos os primeiros a
ter os valores buscados em nossa vida, em nossa alma, e nos encontraremos iluminados o suficiente para olharmos a nossa própria consciência. Que Jesus nos abençoe e muito obrigado por todos.